Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos para a pergunta 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Pergunta 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se, durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente, por algum tempo da perturbação em que o lançar o sono. Pergunta 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quando mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza o constrangimento depois da morte. Liberta o corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. Então, como a gente já também comentou no vídeo anterior, né, o espírito ele acaba, enquanto ele não se libertar totalmente da matéria, ele ainda fica com resquícios aí da loucura que ele teve na última encarnação, tá? Ele fica ressentido ainda disso. Então depende de cada espírito aí o tempo para se desprender dessa loucura aí. E depois que ele se liberta, né, ele vira uma lembrança para ele e, né, que tudo dê certo, ele acaba aprendendo ali a lição, né, de ter tido uma encarnação dessa forma, e aí purifica o espírito, tá bem? Pergunta 379. É tão desenvolvido, né, a gente está aqui a um bloco falando sobre a infância, tá bem? É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E Allan Kardec faz um pequeno complemento aqui para a gente. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objetivo dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, as crianças ainda não têm os órgãos totalmente desenvolvidos, né, a ponto dele já tomar consciência, enquanto espírito, já das qualidades morais que ele obteve aí durante a trajetória, tá? E conforme vai se desenvolvendo os órgãos, aí sim ele vai conseguindo aí expressar, exprimir aí as qualidades morais que ele já tem aí no seu espírito, tá? É um bom indicativo aqui de como é o espírito, porque depende um pouquinho do tipo de sonho que a criança tem, né? Que indica quais são as naturezas e as preocupações dela, tá bem? Então por hoje é isso, que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.